Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo daí do horário que você está assistindo esse vídeo. Vamos lá, pessoal? O último módulo do nosso curso Foco na Físico-Química. E nós vamos retratar sobre a radioatividade. Cara, é um assunto que particularmente eu gosto bastante. Aqui dentro desse conteúdo existem inúmeros cientistas renomados nesse meio. E aí eu gostaria de dar destaque a uma mulher, Marie Curie, que foi a única cientista até hoje a ganhar 2 Nobels na área da ciência. Ela ganhou um Nobel de Química e um Nobel de Física. Vocês têm ideia do que é isso? Meu Deus! Mas tudo bem. Nomes como Marie, Pierre, Rutherford, Becquerel, entre outros cientistas, você vai ouvir falar dentro desse assunto. Quando nós falamos a respeito do início da radioatividade, é importante que você entenda que ela surgiu como, desculpa a palavra, uma cagada científica. O que aconteceu, pessoal? Basicamente, Becquerel guardou chapas fotográficas, aquelas que revelavam as fotos, ao lado de sais de urânio, no seu laboratório. E aí, depois que ele guardou, chegou o dia lá e tal, foi pegar essa chapa e viu que as chapas estavam reveladas. Ele falou, gente, o que aconteceu? E pá! Começava então a surgir o estudo da radioatividade. Quando nós falamos então a respeito de radioatividade, o que vem a ser essa área? Vamos para a definição. A radioatividade, ela estuda reações em que ocorrem alterações no núcleo dos átomos. Então, foco. Nós vamos estudando o núcleo. E é importante lembrar que no núcleo de um átomo, pessoal, nós temos o que ali? Nós temos prótons e nêutrons. O que acontece? Nós sabemos que o elemento químico ele é formado pelo conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Nós vimos isso lá no curso de geral. E vimos que o conjunto desses átomos é o que nós chamamos de isótopos, né? Que são os conjuntos de átomos que têm ali o mesmo número atômico, porém eles diferem na massa. Beleza. E aí a gente viu que sempre do isótopo tem um que é mais estável. E essa estabilidade está justamente ligada com a estabilidade nuclear. Quando nós falamos que um elemento é radioativo, por exemplo, quer dizer que o seu núcleo é instável, ele tem muita energia. E como tudo na natureza tende a buscar a estabilidade, consequentemente, não seria diferente para os átomos. Então, pessoal, o que nós temos? Quando nós falamos a respeito de alterações no núcleo dos átomos, estamos falando de reações nucleares, estamos falando de reações radioativas, numa tentativa desse núcleo buscar a estabilidade. E como que ele vai buscar essa estabilidade? Observem, esses núcleos instáveis, muito energéticos, certo? No sentido de aumentar a sua estabilidade, emite partículas, vamos corrigir aqui, né, gente? Ó, esses núcleos emitem, né, concordância verbal, emitem partículas alfa ou beta, principalmente, que nós vamos ver agora, e ou ondas eletromagnéticas, e a principal é a radiação gama. Quando nós falamos a respeito dessas emissões, é importante que você saiba as características. E aqui eu coloquei e ou porque o mesmo núcleo, ele pode emitir alfa e beta, ele pode emitir alfa e gama, beta e gama, e assim sucessivamente. Então, por isso tem esse e ou. Não necessariamente que um núcleo só vai emitir só uma quantidade de partícula. Beleza? Bom, quando nós falamos então dessas emissões, é importante que você entenda uma diferença básica. Quando nós falamos de emissões particulares, de partículas, quer dizer que tem massa. E quando nós falamos de radiação, estamos falando de ondas. Ondas são perturbações no espaço que transportam energia e não matéria, ou seja, não tem massa. Então, quando eu coloquei aqui, ó, e ou ondas eletromagnéticas, eu estou falando de emissões que não possuem massa. Guarda essa informação na sua cabeça. Então, para a gente começar o nosso estudo de radioatividade, nós precisamos entender quais são as principais emissões emitidas ali por esses núcleos instáveis. O primeiro são as partículas alfa, representadas aqui ó, com a letra alfa, onde nós temos 4 de massa e 2 de carga, certo?
É importante que você entenda que essa partícula ela é conhecida como núcleo de átomos de hélio. Por quê? O hélio ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, quando a gente pensa na massa, ó, 2 com mais 2 dá 4, e o nêutron não tem carga, somente o próton, por isso que ela tem 2 de carga. Então, essa partícula ela é carregada positivamente, certo? E um ponto importante que você tem que entender é que essa partícula, por ser carregada positivamente, ela tem alto poder de ionização. Então, se você bombardear essa sala aqui com partículas alfa, ela vai arrancar os elétrons para ela. Por quê? Porque como ela é uma partícula positiva, ela atrai partículas negativas. Por isso, alto poder de ionização. Ela tem a capacidade de formar íons ali, certo? Essas partículas alfa, por exemplo, foram as partículas que foram usadas pelo Rutherford no seu experimento do modelo atômico, né? No bombardeamento da lâmina de ouro com partículas alfa. Um ponto importante aqui é que elas possuem baixo poder de penetração. Então, uma simples folha de papel já consegue conter essas partículas alfa. Tudo bem? Um outro ponto importante, pessoal, e enfatizando, a partícula alfa ela é uma partícula positiva, onde ela tem 4 de massa, porque são formadas por 2 prótons mais 2 nêutrons, certo? Observe a imagem aí. Onde você tem ali 2 de carga, porque ela é formada por 2 prótons. E como ela tem essa carga positiva, logo ela tem alto poder de ionização numa tentativa de estabilizar essa carga. Belezinha? A outra partícula que nós temos é a partícula beta, que tem 0 de massa e menos 1 de carga. Uai, João Vitor, 0 de massa e menos 1 de carga? Isso aqui está parecendo um elétron. Sim. Mas você fala, uai, João Vitor, mas você não falou que era emitido pelo núcleo instável? E no núcleo você não acabou de falar que era só próton e nêutron? Como é que surge um elétron? Como é que surge essa partícula beta? Excelente pergunta. A partícula beta, ela é originada pela desintegração, aqui eu até coloquei o elétron originado, né? Porque as partículas beta também podem ser chamadas de elétron, tudo bem? O elétron é originado pela desintegração de um nêutron. Então o nêutron se desintegra, ele racha, se desfaz, certo? De acordo com a equação abaixo. Então observem, o nêutron, aqui eu inverti a ordem só para a gente ver outras operações. O nêutron, ele tem 0 de carga, certo? E 1 de massa. Aqui eu tenho o próton, que no caso a gente tem ele 1 de massa e mais 1 de carga. O elétron, que tem 0 de massa e menos 1 de carga. Aqui para ficar bonitinho, eu vou colocar a sequência que a gente estava colocando. Eu acabei trocando aqui. Então vamos colocar aqui, ó. Deixa eu colocar melhor. Aqui, ó. Então o nêutron tem 1 de massa e 0 de carga. Vamos corrigir aqui para ficar legal. Por que eu estou colocando sempre massa? Aqui eu coloquei massa e carga, tudo bem? Mas essa ideia, pessoal, é para facilitar o estudo que a gente vai ver agora, tudo bem? Sobre das equações radioativas. Então, massa e carga. Então, observem, gente. Por que eu estou colocando nessa ordem? Para implicar uma ideia, ó. Isso aqui é uma equação, certo? Uma equação química. 0 de carga, faz sentido. Porque, olha, o próton é mais 1 e a partícula beta é menos 1. Mais 1 com menos 1, soma, cancela. A massa do próton é 1 e a massa do elétron é praticamente desprezível. Faz sentido a massa aqui ser 1. 1 com mais 0, 1. E aí, gente, libera essa partícula aqui, ó. Na verdade, nem uma partícula. Que a gente é considerado uma partícula, vai. Que é o antineutrino. Que é uma antipartícula, melhor dizendo, que a gente não vai se tentar muito aqui, porque é um estudo mais complexo no que envolve respeito à antimatéria. Dá uma digitada aí do que vem a ser antimatéria na internet para vocês verem depois. Então, de novo, da onde surge essa partícula beta, que é chamada de elétron, né? Que tem 0 de massa e menos 1 de carga. Ela surge, pessoal, justamente da desintegração de um nêutron. Então, o nêutron que está lá nesse núcleo instável, ele se desintegra, tudo bem? Tendo ali um próton e liberando um elétron. Então, nada mais, nada menos do que o nêutron é uma junção de um próton, um elétron e esse antineutrino. Consequentemente, como ela tem menos 1 de carga, ela tem um poder de ionização relativamente. Só que é mais baixo do que a alfa, porque é menos 1 de carga, que é mais 2. A carga dela que é mais efetiva. E o poder de penetração dela já é um pouquinho maior do que a partícula alfa, uma vez que a sua massa é praticamente desprezível. Então, consequentemente, com colisões, ela gera menor impacto. Então, ela consegue penetrar um pouquinho mais, certo? Em comparação com a partícula alfa.
Agora, quando a gente fala sobre a radiação gama, e observa, eu estava colocando partículas, porque aqui, apesar da massa ser desconsiderável, ela tem um pouquinho de massa. A mesma coisa aqui, que já é uma massa considerável. Já a radiação gama, ela não tem massa, porque ela trata-se de uma onda eletromagnética. Quando nós falamos de uma onda eletromagnética, eu ia até colocar onda eletromagnética de novo aqui, mas já está escrito. Onda eletromagnética são perturbações no espaço que transportam energia e não dependem do meio para se propagar. Em outras palavras, elas conseguem se propagar no vácuo. E aí, pessoal, quando a gente fala da radiação gama, nós estamos falando de um tipo de onda eletromagnética muito energética. Muito energética. Ela tem uma energia muito grande. Por quê? Porque o comprimento de onda dela é muito baixo, o lambda dela. O comprimento dessa onda é muito baixo. Olha aí o espectro, por exemplo, pra você ter uma ideia. Ela é uma das que tem a frequência mais alta e, consequentemente, um comprimento de onda mais baixo. Como a frequência dela é muito alta, ela vibra muito, a energia dela é altíssima. Isso aí a gente pode entender pela equação de Planck, por exemplo. Energia é igual a constante de Planck vezes a frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia. Consequentemente, essa radiação aqui, essa emissão, ela é extremamente perigosa para a gente, devido à quantidade de energia que ela tem. Outro ponto importante é que, como ela não tem massa, ela trata-se de uma onda, e o comprimento de onda dela é muito pequenininho, ela tem altíssimo poder de penetração. Então ela consegue penetrar aí concreto, paredes de chumbo, dependendo da espessura. Tudo bem? Então, pessoal, resumindo o que nós vimos. Nós vimos que a radioatividade é a área da química que vai estudar esses núcleos instáveis, onde eles buscam, por meio de emissões, seja de partículas, seja de ondas, a estabilidade dos seus núcleos. Nós vimos que, basicamente, existem 3 tipos de emissões radioativas mais cobradas no vestibular. A emissão alfa, também chamada de núcleos de hélio, onde você tem ali 4 de massa e 2 de carga, tudo bem? A partícula beta, também chamada de elétron, que vem proveniente da desintegração de um nêutron, onde a partícula beta tem 0 de massa e menos 1 de carga, e as ondas eletromagnéticas gama, que tem altíssimo poder de penetração, altamente energéticas, tudo bem? Uma vez que o seu comprimento de onda é extremamente baixo, logo altíssima frequência. Tudo bem? Uma vez entendido isso aqui, vamos falar um pouquinho então sobre as reações nucleares, entender melhor esses processos aqui e entender essa continha que eu fiz aqui no início. Presta atenção.